Fala, galera! Uma das primeiras coisas que eu escuto quando eu digo que eu sou atriz é: nossa, você deve ter uma memória maravilhosa, né? Porque é muito texto pra decorar, é muita informação. Como é que você consegue? Será que eu tenho uma memória diferenciada ou será que tem algumas técnicas pra isso? Se você tem o sonho de ser ator, atriz, ou se você é estudante, precisa memorizar muitas informações, vem comigo que eu vou te passar algumas técnicas e algumas dicas pra facilitar esse processo. Para a felicidade ou para a infelicidade de muitos, como tudo nessa vida, memorizar também é um treino. Esse papo de, nossa, eu não sou bom nisso, não consigo guardar essas informações. Então, não é bem assim. Na verdade, isso pode ter a ver com o seu interesse por aquele assunto. Muitas vezes, quando a gente não gosta de um determinado assunto, a gente tem mais dificuldade em memorizá-lo. Mas, na verdade, todos nós somos capazes de memorizar tudo, desde que a gente treine a nossa mente e deixe ela mais afiada para isso. Claro que existem algumas dicas que podem facilitar esse processo, mas no fundo é uma questão de treino. Então, esse é o principal segredo: esforço e dedicação. Mas vamos àquelas dicas práticas que ajudam e facilitam muito esse processo e deixam tudo isso muito mais fluido para a gente conseguir memorizar com precisão e ao mesmo tempo gastar menos tempo. E o primeiro passo, um dos mais simples e mais importantes, mas que muitas pessoas pulam por uma questão de preguiça, por já querer memorizar assim, sem ter que perder mais tempo, é entender o texto. Você precisa ler o seu texto do começo ao fim e entender o que está escrito ali. E o importante é que você entenda esse texto de tal forma que se alguém pedir que você explique ele, sem saber assim, né, as palavras precisas, mas sabendo o contexto dele, que você consiga. Isso é muito importante. Então vai facilitar muito o seu processo se você ler o seu texto uma, duas, três vezes, entender ele e até, se for necessário, grifar as palavras ali que você achou muito difícil, que não fizeram sentido para você porque você não sabe o significado. Esse é o primeiro passo e vai facilitar todo o seu processo. Porque quando a gente entende o texto, ele passa a fazer sentido pra gente, então a gente começa a formular vários pensamentos a respeito dele e a memorização tem um sentido. E não fica perdida, sabe? Só em fatos ali que a gente tá tentando massivamente guardar no nosso cérebro. Não, se aquilo tem sentido, fica muito mais fácil e muito mais simples. Então leia, releia, explique essa história pra você mesmo ou explique pra alguém, porque isso vai te ajudar bastante. Isso serve, gente, se for tanto um texto de interpretação quanto um texto que você precisa entender na sua escola, na sua faculdade, para qualquer situação faz sentido para você memorizar alguma coisa. Aí abrindo um parênteses aqui, gente, claro que tem algumas situações que são mais específicas, né? Quando você está estudando, você tem algumas fórmulas para memorizar ou outras coisas como tabela periódica, alguns dados que são mais chatinhos e mais precisos. Então, para esse tipo de situação, vale aquela dica dos professores de cursinho. Quem fez cursinho sabe, eu fiz cursinho. Basicamente, eles criam frases que ajudam a gente a memorizar aquelas colunas da tabela periódica e aquilo passa a ter mais sentido e fica mais fácil pra gente reter aquelas informações. E as fórmulas, ou você pode criar também alguns mecanismos nesse sentido, ou vale muito a repetição. Como a gente tem que repetir os cálculos muitas e muitas vezes, aquilo entra no nosso cérebro de uma maneira muito eficaz, porque a repetição é o que leva ao sucesso da memorização. E a segunda dica que eu dou pra você é, quando você tem um texto para memorizar e esse texto é médio, longo, quebre ele em parágrafos. Isso vai facilitar bastante o seu processo. O que eu faço? Eu faço o seguinte: leio o primeiro parágrafo do texto, memorizo ele. Como? Repetindo incansavelmente até aquela informação realmente ser absorvida. E aí eu repito, memorizei esse primeiro parágrafo. Só então eu passo para o segundo. Quando esse primeiro tá assim de 90% para cima, eu passo para o segundo. Vou para o segundo parágrafo, leio ele, repito, até que eu decorei. Vou pro terceiro? Nananina não. Volto pro primeiro e faço o primeiro e o segundo. Fiz o primeiro e o segundo direitinho? Aí sim, vou lá pro terceiro. Terceiro parágrafo. Memorizo. Tá memorizado? Ótimo. Vou pro quarto? Nem pensar.
primeiro, segundo e terceiro. Isso me ajuda demais. A gente gasta um pouquinho de tempo nesse processo, mas depois, na hora de linkar as ideias, fica muito mais fácil. E você tem uma ordem cronológica para seguir que fica muito mais eficaz. Então, para mim, é algo que facilita bastante. Quebrar o texto e memorizá-lo por etapas e ir somando essas etapas à medida que eu consigo e decorando cada trechinho, tá? Memorizar requer esforço, treino, tempo e dedicação. Não tem pra onde ir. Se você tem que memorizar, vai com fé, porque não vai ter jeito, você não vai ter como escapulir disso. Então o jeito é decorar aquilo mesmo. Agora, e se eu estiver decorando um texto e for um diálogo? Aí o que eu faço é memorizar as minhas falas e depois, para eu repassar esse texto, eu fico tampando as minhas falas e aí eu vou lendo aquele texto, leio a frase da outra pessoa que a outra pessoa teria que me dizer e aí eu falo a minha, aí eu destampo, aí eu checo, vejo se tá certinho e por aí vai. Esse processo também é bem simples, existem outras fórmulas, mas é assim que eu faço e para mim super funciona. E a nossa terceira dica é a seguinte: cada um de nós tem a sua própria maneira mais fácil de memorizar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que preciso repetir muito, mas eu não sou uma pessoa que consegue memorizar com a audição. Eu sou péssima com a audição. Então, pra mim, não é um processo que serve tanto. E com a escrita também não facilita muito. Eu sou mais de repetir e falar, eu sou do visual, eu preciso ler e eu preciso repetir. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que têm facilidade ouvindo. Então, outra sugestão aqui é, se você é esse tipo de pessoa, ou se você ainda não conhece qual é a sua melhor maneira de memorizar, grave aquilo que você precisa memorizar e fique ouvindo. Então, por exemplo, você vai fazer um exercício, você pode colocar esse áudio e ficar repassando. Ou você, sei lá, vai pegar um ônibus e nesse trajeto você tem um tempinho livre, coloca aquele áudio e fica repassando. Isso pode te ajudar bastante. Não é o meu caso, mas pode ser o seu. Algumas pessoas também conseguem memorizar melhor se elas escrevem aquele texto à mão, elas prestam bastante atenção enquanto elas estão escrevendo. Também não é o meu caso, eu me distraio bastante nesse processo, mas se te ajudar, se te facilitar, escreva o texto à mão. Tem pessoas que fixam melhor as ideias assim, tá? Então teste essas opções, porque pode ser o seu caso, pode facilitar para você esse processo. Quanto mais fácil ele for, melhor é, né? A quarta dica que eu dou pra você é seguinte: memorizou o seu texto e aí foi fazer outra coisa, né? Foi almoçar e deu aquela deitadinha à tarde, aí acordou. Do nada, vai lá e tenta repassar esse texto ou essa informação, o que é que você está aí tentando memorizar. Por quê? Porque isso faz com que você, num momento relaxado, que você não estava tão concentrado, isso faz você pensar em tudo aquilo que você já estava memorizando e testa para ver se você realmente está seguro com aquelas informações que você estava retendo. Eu faço isso direto, gente. Usei meu tempo para decorar, fiquei um tempo lá, tranquila, distraída. Do nada eu falo, bom, agora vamos lá, vamos ver o que dá aqui, o que eu sei. E aí eu repasso, nessa hora eu consigo pegar os meus pontos fracos e reforçar essa parte do ensino. Então, sei lá, você tá com um problema, vai, num terceiro parágrafo, você pega esse terceiro parágrafo e estuda ele novamente. Isso ajuda muito a encontrar os seus pontos fracos e a reforçar eles para que você fique bem seguro com as informações ou o texto que você precisa memorizar. E a quinta dica é a seguinte: separe horários para você memorizar o seu texto. A gente fica muito cansado com esse processo de memorização, às vezes ele toma horas, dependendo da quantidade de texto que você tem para memorizar, e aí fica muito mais fácil se você estabelecer horários. Então, eu, por exemplo, tive um trabalho muito grande onde eu tive que decorar assim muitas páginas, eu não me lembro, gente, mas era tipo, sei lá, umas 20 páginas inteiras. Não que eu fosse falar elas seguidamente, mas eu sim precisava memorizar com perfeição essas 20 páginas. E aí o que eu fazia? Eu separava 3 horas na parte da manhã e 3 horas na parte da tarde. Aí eu tirava um tempinho ali no almoço pra ficar mais tranquila, pra relaxar um pouquinho e voltava à tarde. Isso fazia com que o meu cérebro descansasse, não ficasse tão maçante o processo da memorização e requer um pouco de disciplina, né? Porque você não pode relaxar. Quando a gente tem muita coisa pra memorizar, a gente precisa sim colocar os horários e ao mesmo tempo ter essa flexibilidade pra dar um descanso pro cérebro, até para ele reter as informações melhor, as novas informações, né, o que você ainda vai ter que decorar,
porque às vezes é muita coisa e a gente não consegue, tá? Então faça isso, estabeleça horários, é quase estabelecer horários para estudar, é a mesma coisa. O processo de memorização também é assim. E no mais, eu nem vou colocar isso aqui como uma dica, mas faz toda a diferença pra mim. É uma das coisas mais importantes, mas como pode não ser pra maioria, então eu vou deixar como uma dica extra, que é a seguinte, gente, eu preciso dormir. Isso faz toda a diferença. Se eu precisar decorar um texto hoje pra falar ele amanhã, esse tempo que eu vou ter para dormir à noite mesmo faz toda a diferença. Então eu estudo muito esse texto durante o dia e aí eu sei que no dia seguinte eu vou acordar sabendo tudo. Se eu deixar para estudar o texto exatamente no dia que eu preciso falar ele, nossa, desanda. Às vezes eu até sei o texto, mas eu não sei o que acontece, eu não absorvo tão bem as informações, o meu cérebro não fica tão rápido e aí a coisa, infelizmente, não flui da maneira como eu gosto, porque assim, eu gosto de ter tudo na ponta da língua, eu gosto de ser muito afiada e eu não gosto de perder tempo na hora da gravação lembrando de texto. E aí, geralmente, eu faço isso. Se eu não tiver tempo, infelizmente, aí não tem o que fazer, né? Então, se deu o texto na hora, você tem que decorar na hora, aí você decora na hora e vai na fé e na coragem e faz o melhor que você pode. Mas se você tiver esse tempinho pra memorizar antes e dormir, olha, sei lá o que acontece, gente, deve ser mágica. Não, deve ter alguns estudos aí também, eu não fui pesquisar sobre isso, mas eu já ouvi falar que sim, isso facilita bastante o processo da memorização, mas ajuda demais. E outra coisa é, se você tem que decorar coisas a longo prazo, assim, né, por um período muito extenso, se alimente bem, durma bem, descanse, preste atenção no que você tá comendo, tem alimentos que deixam a gente mais sonolento, então o ideal é que você fique sempre muito disposto, com a mente muito afiada. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, que essas dicas sirvam pra vocês, seja você um estudante ou um ator ou uma atriz. Escreve aqui nos comentários quais dessas dicas você já utiliza ou se você tem alguma dica nova pra compartilhar com a gente. E não se esqueça, ajuda essa comunidade a crescer. Curte esse vídeo, compartilhe ele com alguém que pode gostar desse assunto e também se inscreva no canal. Super beijo e até uma próxima!